Esses pregadores nunca estão preocupados em expor pecados para então sentirmos culpa real e aí então conhecermos o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus e a bondade de Deus. Que sim, a bondade, a misericórdia, a graça de Deus são parte significativa e fundamental do Evangelho, mas são a segunda parte. A primeira é sentir culpa, para daí então recebermos perdão de nossos pecados. Não faz nem sentido anunciarmos perdão de pecados se primeiro não anunciarmos que somos pecadores, não expormos os pecados dos homens. Mas há outros e outros estratagemas malignos para que não sintamos culpa. Os mais antigos tinham a astrologia como desculpa para seus pecados. E lembre-se disso, tudo aquilo, não importa quem seja, pode ser pastor, doutor, que visa desaparecer com a sua responsabilidade, aniquilar com a sua responsabilidade em relação aos seus erros, isso é obra de Satanás. Porque a obra do Espírito Santo, disse Jesus, é convencer de pecado. A obra de Satanás é te convencer de que você não tem pecado. Lembra que Satanás disse para Eva? Não, Deus disse que era errado, que vocês iam morrer. Mentira! Pode comer, nada vai acontecer. Essa é a obra do diabo, tirar a sua responsabilidade. A obra de Deus, do Espírito Santo, é te convencer de pecado. No passado, a astrologia. Qual era a ideia? Hoje ainda existe, eu sei, mas não tão popular como talvez antigamente. A ideia era, eu sou assim, porque eu nasci em agosto. Então, a posição dos astros determina o meu caráter e o meu comportamento. Shakespeare, em King Lear, criticou isso de uma maneira shakespeariana mesmo, genial. Essa é a maravilhosa tolice do mundo. Quando as coisas não nos correm bem, muitas vezes por culpa de nossos próprios excessos, ou seja, de nossos pecados, e é uma boa definição de pecado, pecado é exceder muitas vezes. Pomos a culpa de nossos desastres no sol, na lua e nas estrelas, como se fôssemos acelerados por necessidade, tolos por compulsão celeste, velhacos, ladrões e traidores pelo predomínio das esferas, bêbados, mentirosos e adúlteros pela obediência forçosa a influências planetárias, sendo toda a nossa ruindade atribuída à influência divina. Ótima escapatória para o homem, esse mestre da devassidão, responsabilizar as estrelas por sua natureza de bode. Inclusive tem um filme de romance adolescente, é baseado nesse texto aqui. A culpa é das estrelas, é tirado daqui, dessa passagem. Meu pai se juntou à minha mãe sobre a cauda do dragão, e minha natividade se deu sobre a grande ursa. O que ele está dizendo é justamente isso. De acordo com o período do ano, a posição dos astros é alterada. Então, essa posição dos astros vai determinar o seu caráter, o seu comportamento. E aí Shakespeare está zombando disso. De onde segue que eu tenho que ser violento e lascivo. Pelo pé de Deus. Essa expressão não se usa mais, né? Eu teria sido o que sou, ainda que a mais virginal estrela do firmamento houvesse piscado por ocasião de minha bastardização. Eu seria o que sou. Hoje os homens modernos, eles sempre se reinventam, porque não há nada de novo debaixo do sol, como diz o autor de Eclesiastes, e tem um nome para isso. Algo muito parecido com signos, que são os 4 temperamentos. Se você não assistiu ao meu vídeo sobre isso, assista. A teoria tem a ver com a ideia grega, baseada em Empédocles, que dizia que nós, os 4 elementos do mundo, terra, ar, fogo e por aí vai, ar. E aí Hipócrates veio, pegou essas ideias de Empédocles e disse, esses elementos estão presentes no homem, e a abundância de cada um desses elementos vai determinar o seu temperamento. Tem base para isso? Nenhuma. Mas o povo não quer saber, não, né? Se todo mundo fala, quem sou eu, né? Lembre-se sempre disso, eu não quero... Os idiotas são sempre assim. Não interessa. Não interessa. Não interessa se o argumento tem base ou não. Se vai contra algo que eu aprendi a vida toda, tem que estar errado. Ele nem questiona, mas qual a base? E por que são 4, não 5, não 6 temperamentos? Como, por exemplo, Tim LaHaye, que chegou a dizer, esse cara enfiou essa desgraça na igreja. Você pode ser 70% sanguíneo e 30% fleumático, alguma coisa assim. Com base em que ele chegou a isso? Eu explodi 7 vezes, aí então por isso eu sou 70. É um negócio que não tem base nenhuma. Mas no final,
No final, esse negócio desses temperamentos serve apenas para uma coisa. Mais uma vez, para justificar pecado. Não, mas eu explodo porque eu sou sanguíneo. Você entendeu? É assim. Fazer o quê? Não. A causa do seu comportamento não é oriunda do seu corpo. Lembra quando Jesus disse que o pecado procede do coração? Mentira, adultério, ira, falta de controle, vem do coração. E a palavra coração aqui designa alma, espírito. O meu eu interior. Outra coisa fabulosa para fugirmos de nossas responsabilidades. Hoje, todo mundo tem transtorno. De acordo com a psicologia e a psiquiatria, todo mundo hoje tem transtorno. Há, segundo eles, 8 bilhões de habitantes na Terra, 9 com transtorno. 9 bilhões. 9 bilhões. Graças a Deus, há psiquiatras sérios que dizem exatamente isso que eu estou dizendo aqui. É exatamente isso, exatamente isso. Lembra, eu fiz um vídeo de nesse caso, acho que era um neurocientista, nem era um psiquiatra, mas dizendo que o homem estava adulterando por conta de um problema no lobo central. Ah, que coisa. E era muito interessante, porque esse problema aqui no cérebro dele só o levava a sair com novinhas. Uma demência bem seletiva. Bem seletiva. Um negócio bem estranho. Bem estranho. Theodore Dalrymple escreveu Evasivas Admiráveis, querendo fazer uma crítica à psicologia e dizendo que a psicologia tem providenciado fugas espetaculares para que os homens não se responsabilizem por seus erros. O psiquiatra Thomas Szasz disse algo parecido e disse o seguinte: dizer que até os paranoicos são responsáveis por seus atos é uma blasfêmia para a psiquiatria. Então hoje, ninguém mais é responsável. Isso também, na realidade, já é antigo, sabe? Não é nem... Gorgias, ele dizia que Helena, ela não teve culpa de ter adulterado, traído seu marido Menelau e fugido com Paris. Ela não teve culpa. E ele dá vários motivos. E alguns seria o seguinte: primeiro, se ela esteve apaixonada, é porque, primeiro, a paixão é oriunda de um Deus, e um Deus a obrigou a se apaixonar, então ela não tem culpa. Segundo, a paixão é uma doença mental. Antigamente o povo via como doença mental. Então, ela não tem culpa. Está vendo que já é antigo já a ideia? Que ter algum tipo de transtorno já nos isenta. E aqui, eu não estou negando, existem alguns, não são tantos como eles apresentam aí, existem. Mas a questão é que se classifica todo mundo assim, com algum tipo de transtorno, e automaticamente ninguém mais é responsável por nada que faz. Nada. Outro elemento muito presente, que nós usamos constantemente para nos eximir de culpa, é circunstância. Olha, eu fiz isso aí, mas não era bem isso não que eu queria. Em situações normais, eu não agiria assim. Mas em situação normal, ninguém age. É quando o negócio aperta que a gente acaba sabendo quem a gente é. Lembra, por exemplo, lá de Gênesis? Adão, Eva e a cobra? Adão, por que você fez? Foi a mulher que tu me deste. Mulher, por que você fez? Foi a cobra. A circunstância, não fui eu. Eu fui induzido. Eu não queria. Meu irmão natalício, eles têm lá uma oficina de funilaria. Arruma carro quebrado. Muitas vezes eles me contam que as pessoas chegam lá e quase elas nunca são culpadas do acidente. Eu falo para eles, comigo acontece às vezes. O poste, tinha um poste uma vez, ele não estava lá antes. Apareceu do nada. Eu estou falando, de uma vez o poste no meio da rua. Mas como assim o poste? Estou te falando ali em Moreira. Eles tiraram sarro, não acreditam, e muitos outros chegam lá assim também. Nunca são eles os culpados. É sempre algum outro. Sempre algum outro. A circunstância. Outro caminho que utilizamos também para fugir de pecado é uma referência errada. Não, mas espera aí, mas eu sou uma boa pessoa. Porque comparado com aquele pilantra lá, eu sou uma boa pessoa. Essa também é uma outra maneira de fugirmos de nossas responsabilidades. Tudo isso anula o Evangelho. Tudo isso impede que uma cena como esta aconteça, pelo menos aqui dentro do nosso coração, de nos humilharmos diante de nosso Deus. Quando não temos convicção de pecado e por conta de todos esses subterfúgios que nós mesmos criamos, que nos são dados e nós abraçamos e adoramos, o Evangelho
é essa semente que cai e não frutifica. O Evangelho é uma semente que frutifica no coração de gente como a mulher pecadora aqui de Lucas 7. Uma mulher que tem convicção de pecado.